Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz para todos nós. Vamos na nossa aula 19, né? Nós estamos aqui já quase no fim do primeiro livro. Nós vamos entrar daqui a umas 3 aulas no máximo, ou 2, no livro 2, que aí é o estudo do mundo espiritual, é todo o aspecto relacionado ao livro dos médiuns, né? E depois nós vamos para o livro 3, que é o Evangelho, que as aulas estão todas prontas já. E depois o último livro, que é o livro 4. Como vocês sabem, esse livro 1 é o livro que tem muito detalhe, muita informação de Miramês, muita coisa que é um pouco obscura para nós, que a gente não tem informação. Então a gente fica muito no sentido de estudar, entender ali o que está se falando e não tem muito mais o que fazer nisso. Mas é muito importante entender esse livro 1. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Alguém gostaria de nos ajudar aí, fazendo a prece inicial? Quer fazer, meu amor? Acho que se levantou a mão. Maurício, é você? Pode ser. Okay. Você levantou a mão, é o Maurício, levantou a mão. É que o palestrante, que ele é de outra casa, ele estava indo embora, eu estava me despedindo dele. Você fez assim, eu entendi. Não, eu quero. Não, mas já estou de joelho aqui. Já estou de joelho aqui, eu faço. Isso. Querido e amado Pai, mais uma noite. Pedimos autorização para o Senhor e para os nossos amigos espirituais de luz, que nos ajude nesse momento de estudo, que seja todo esse conteúdo de suma importância, que isso seja gravado em nossas consciências e possamos, assim, fazer a distribuição para todos os irmãos que aqui nos procuram e aos nossos irmãos desencarnados que aqui estão presentes, para assistir mais essa aula junto com nossos irmãos Grace e Ruela, e que flua essa aula com toda a proteção divina. Que assim seja, meu Pai. Então, vamos lá. Aula 19. Na semana passada, a gente terminou aqui a pergunta 40, né? E agora nós vamos começar... a formação do mundo continua mais um pouquinho, mas daqui a pouco nós entramos no processo de criação. Então, na formação dos mundos. E aí eu vou chamar a atenção que vocês viram que eu mandei a aula para vocês, o link, mas eu mandei depois uma mensagem, porque a ideia era... Não, meu amor, o que está pegando aqui? A ideia era o seguinte... a gente pegar um vídeo que a gente fala sobre a criação, que nós temos um vídeo que fala sobre a criação espiritualista, eu sempre faço questão de dizer que não é estritamente espírita, é espiritualista, mas ele não fere em nada os livros espíritas, e é um vídeo ilustrativo, mas que dá uma ideia muito boa, tanto do processo da criação e da formação espiritual, quanto material, são os dois aspectos. E eu falei que eu ia fazer um corte no vídeo para ficar mais fácil de vocês verem, mas não consegui fazer, porque, na verdade, como o meu computador está lotado, eu peguei toda a minha base que eu tenho de vídeos, a base que gera o YouTube, né, que está tudo no YouTube, mas tem uma base. Se você quer alterar, ou você tem que baixar tudo do YouTube de novo, você vai lá na base, muda e republica alguma coisa. E eu não consegui achar o meu arquivo de backup, eu vasculhei, não achei, deve estar no outro, então não consegui. O que eu fiz? Eu olhei e falei assim, olha, acho que em vez de eu ter essa trabalheira toda, eu mandei o vídeo para vocês completo, vocês dão uma olhada, não vão perder nada, e ali vai ter uma ideia boa. É como se você tivesse o que está escrito e você tivesse um vídeo que vai ilustrando isso de uma forma... com gravuras, com filme, que são interessantes de se ver. Então, eu decidi fazer assim, e aí quem tiver interesse, dá uma olhada lá no curso de doutrina, né, no site, no WhatsApp, lá vai estar o link,
vale a pena ver, é interessante. Então, aqui, ele está falando da formação dos mundos, quer dizer, como é que os mundos se formam, como é que o planeta Terra se formou, o Sol, né, Júpiter, Marte, como é que é essa formação de mundo, né? E a pergunta é, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Então, está falando aqui, olha, tem um mundo formado, aí tem a fotografia da Terra. Então, a Terra está formada. Será que algum dia ela pode desaparecer e toda a matéria dela se espalhar, né, pelo espaço como uma explosão, alguma coisa que seja? A gente já falou muito aqui da questão dos sóis, né? Da estrela. Dos sóis não, das estrelas. E já falamos que acontece com uma estrela que ela tem uma massa muito grande e a morte da estrela é uma morte onde ela renasce levando vida para o universo. Já contamos essa história aqui. Mas ele diz assim, olha, o mundo, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, o que ele está dizendo? É uma coisa simples. Um dia a Terra vai acabar? Vai sim. Daqui a 4, 5 bilhões de anos, não sei, mas não importa. Mas o que acontece? Ora, quando um planeta chega a acabar, ele passou por um processo onde todos os seres que estavam ali atingiram um nível de evolução que não precisam mais daquele tipo de planeta ou daquele tipo de matéria para viver, está um nível diferente, né? Ou está em outro planeta, porque a gente migra entre os planetas, está no outro planeta. Aqueles que evoluíram provavelmente vão estar num plano espiritual que não precisa da questão física, e aqueles que não evoluíram tanto, com certeza migraram para um outro planeta, e aquele planeta ali vai desaparecer, vai se transformar, o sistema solar um dia vai se transformar também, quer dizer, é como ele fala que tudo é renovado, tudo se renova, todos os seres vivos se transformam. E a gente tem isso na natureza. Você olha para a natureza, você vê isso a todo instante, né? Uma plantinha que nasce, dá folha, dá flor, dá fruto, depois de um tempo ela morre, e é assim. A vida é um eterno renovar, transformar. E a transformação exige a morte de um para que ele se renove numa outra coisa. Então, é mais ou menos isso que está se dizendo aqui para nós. E, de novo, dúvidas, perguntas, aproveite para fazer à vontade, tá? Então, na Gênesis, aí ele busca a Gênesis, de novo aquele capítulo que eu acho muito legal, que é a Uranografia Geral, Eterna Sucessão dos Mundos. Então, ele diz assim, vimos que uma única lei primordial e geral foi otorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade. Então, aqui está falando que existem leis que regem o universo e que tem uma lei que é a lei de transformação, né? Morre, se vocês forem no livro dos Espíritos, vocês vão entrar depois, lá no livro 3, que nós vamos estudar, lá vai falar das leis, né? Existe a lei de destruição, de transformação, né? Então, esse processo é importante a gente entender que é uma lei universal, tudo se transforma. E por que transforma? Porque a matéria ela não é perene, ela é uma coisa que se transforma, se modifica. E é interessante que no vídeo que eu passei, vocês vão perceber isso desde o início, desde o princípio espiritual, a transformação da matéria, e o princípio desde o princípio material, a transformação da matéria até chegar onde chegou, e o princípio espiritual para chegar em um espírito, tá? Então ele diz, a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Aqui é importante a gente lembrar dessa frase, que lá na frente nós vamos precisar entender. O que se chama de matéria inanimada é como se fosse aqueles seres, ou objetos, ou o que for, que não tem vida, é inanimado. Tá? E aí ele fala que mas também tem transformação na matéria inanimada. E quando a gente lê Denis, ele fala disso, né? Ou pelo menos diz que ele falou, mas outros dizem que não, que ele escreveu, mas que não foi ele que falou, mas também não importa. Que diz assim, né? Que o espírito ele estagia no mineral, depois vai para o vegetal e tal, até chegar no homem. Quer dizer, um processo. Então, tudo tem um sentido. Se você pegar uma pedra, né, um objeto como uma pedra, de qualquer tipo que seja, o que tem ali?
Ah, não tem vida. Mas se você começar a olhar aquilo de uma forma científica, você vai perceber que ali tem o quê? São agregados moleculares, ali tem átomos. E aí alguém será que é capaz de dizer que um átomo não tem vida alguma? Não a vida como a gente conhece. Porque um átomo é um objeto que está em movimento. Ali tem energia. No nível, não importa que nível, é micro do micro, não importa. Mas um átomo tem ali uma energia, tem uma pulsação, tem um movimento. Né? A gente sabe disso. Hoje a gente sabe disso, e ainda se fala dos quânticos que compõem o átomo também que tem movimento. Então a matéria é inanimada no sentido para a nossa visão, para a nossa maneira de ver. Mas na visão de um espírito iluminado, de um espírito puro que consegue enxergar as coisas, ele com certeza vê. É inanimada, mas ela tem ali um movimento de vida. Né? Tem um movimento de vida que está se constituindo aos poucos para formar as moléculas, que vai formar a matéria, e aí vai. Né? Desse modo, mundos sucedem a mundos. Então, a metamorfose, né? Tanto dos seres vivos quanto da matéria. Então, mundos sucedem mundos, sóis a sóis. Aqui, na verdade, ele falou sóis a sóis, mas é certo falar de estrela a estrelas, né? Porque só é o nome do nosso estrelas, mas tudo bem. Sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Olha só que interessante. Quer dizer, os mundos se sucedem, um desaparece, o outro aparece, e as estrelas também, essa mais ainda, né? Porque existem estrelas que a vida delas são curtas, elas têm 300 milhões de anos ou 1 bilhão de anos só, quanto em geral estrelas menores têm 10, 15 bilhões de anos. Então, existe aí uma transformação enorme, e a transformação existe, ou a morte da estrela existe, porque na verdade ela não desaparece totalmente, alguma coisa fica. Por quê? Porque as coisas precisam se movimentar, se transformar. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica, né? Diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos. Então ele está falando, o que é o tempo? Né? O tempo não é nada. Né? Continuando aqui. Aqui já continua, mas já não é mais a Gênesis. Aqui nós estamos falando do Miramês. Tá? Então ele vai fazer alguns comentários sobre essa questão 41. Então nós estamos falando da questão 41, nós estamos falando ainda de quê? Formação dos mundos, transformação, desaparecimento. Não vamos tirar isso da mente, né? Então aqui ele vai dizer para a gente assim, deixa eu ver se eu só pulei aqui alguma coisa. Não pulei não. Tudo o que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Então, tudo se renova. Entretanto, no que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções. Então, tá bom. Então, está falando da matéria. Né? Tudo se renova. E isso foge às nossas deduções. Quando ele fala do espírito, aqui nós estamos falando do ser humano, mas a gente tem que pensar o seguinte, quando ele fala de espírito, a transformação do princípio espiritual até chegar em espírito também faz parte do processo de transformação. Mas o espírito, que é o princípio espiritual transformado no espírito, que é o racional, que é um ser humano, e depois disso, aí ele fala, foge às nossas deduções, porque aí o conhecimento já é mais precário. Aquilo que você não consegue ver, testar, colocar em laboratório, entender por que mudou, por que combina, você não consegue? Então a nossa condição de compreensão é menor. Então foge às nossas deduções por não alcançarem elas o princípio desta lei e ser movido o espírito por outras que lhe sustentam a vida na vida de Deus. Então ele está deixando bem claro, olha, as leis que regem os movimentos, transformações da matéria não é o mesmo que rege a do espírito. Então conhecer essas leis da matéria, o ser humano até consegue conhecer. Depois de muita evolução, vai conhecendo cada vez mais. Mas do espírito, não. Do espírito, para esse conhecimento, exige não só a ciência, exige o quê? Existe o aspecto da evolução espiritual, da moral, né, do amor, de tudo isso. O espírito, quando evoluído, quanto mais velho, olha que coisa boa, o espírito, quanto mais evoluído, quanto mais velho, mais novo fica. E ilumina uma eterna juventude. Aí, olha que coisa. Então, quer dizer que o espírito que tem
10 bilhões de anos e um que tem 100 milhões de anos, o que tem 10 é mais jovem. Por quê? Aí ele fala: esplende ou ilumina uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações, mas despertamento dos valores que dormem em seu coração espiritual. Olha a diferença da lei. Um é destruição e reconstrução. A matéria, né? Destrói o planeta, porque já estava na hora, tudo ali de vida que tinha já foi-se embora, agora vai se constrói outro, e assim vai a transformação da matéria, vai se transformando. No caso do espírito, não é isso. Não tem a destruição do espírito para ter um espírito novo, não é, é o contrário. Quanto mais ele aprende, quanto mais ele evolui, o evoluído, ele ilumina uma juventude. Por quê? Porque as modificações dele têm uma lei diferente da matéria. Enquanto um é transformação e destruição, o outro não. O outro é despertamento. Quanto mais ele se desperta, eu já falei da consciência e da mensagem de Jesus aos essênios, no livro Maria de Nazaré, e que ele fala que o dever cumprido, né, traz felicidade à consciência. E na medida que você evolui mais com isso, a consciência se ilumina, esplende, olha só, esplende. E ela vai despertar outras coisas muito maiores do que você imagina. Então, é isso. Olha, isso que fala no livro de Maria de Nazaré, que está escrito lá, Jesus falando para os essênios, é o que Miramês está colocando aqui. E, por acaso, é o próprio Miramês que escreveu o livro que trouxe as informações daquela época, né? Porque eles têm essa capacidade no mundo espiritual mais evoluído. E ele fala com outras palavras aqui. Então, a diferença da evolução da matéria para o espírito é que a matéria é transformação, destruição e transformação. A do espírito não é destruição, a do espírito é despertamento. Pode falar. Olha, estou pensando uma coisa aqui, viu, gente? Só por esse motivo aí vale a pena a gente procurar ser melhor. Já imagine cada ano, como eu fiz aniversário agora há pouco tempo, né? Imagine, a gente se sentir mais renovada, né? Mais iluminada. Então, vale a pena a gente pegar a dica aí, né? O espírito, quanto mais evoluído, ele rejuvenesce, né? Então, se bem que eu andei me olhando no espelho e me achei mais bonita, viu? Não, então. Vai que, né? Que já estou evoluindo. Brincadeira, hein, gente? Aqui tem que entender uma coisa, né? Quando fala, olha só, vamos entender. Eu sei que ela falou aqui, ela fez a colocação, achei interessante, mas vamos entender aqui o ponto, para não ficar dúvida para ninguém. Depois a gente corta, que brincadeira. Não, isso você falou perfeito, mas eu quero deixar claro para não ficar dúvida para ninguém. O espírito, quando evoluído, quanto mais velho, quer dizer, quanto mais idade, mais maduro, e ele é evoluído, mais novo fica, esplende uma eterna juventude. Ele não está falando aqui que isso vai acontecer de uma forma como a gente entende fisicamente. Não é isso, né? Porque um espírito muito evoluído, ele não tem uma forma física como a gente conhece. Ele pode até aparecer com uma forma física se ele quiser, ele faz isso a hora que quiser. Mas, de fato, ele tem luz. Por isso, esplende. Esplende é de ilumina. Ilumina uma eterna juventude. Porque a modificação dele não está relacionada à matéria, às coisas físicas, está relacionada a despertamento de valor. Cada vez ele vai buscando e vai conquistando mais valores e alguns que a gente nem tem ideia. Eu agora falando sério, eu fiz uma brincadeira, né? Eu penso que essa juventude aí, essa eterna juventude, reflete no espírito superior à medida que ele vai se evoluindo, né? Através da jovialidade, vamos imaginar, um jovem, quando se dedica a estudar, ele tem muito mais aquela vigor, né? A mente mais desperta para guardar muitas coisas do que uma pessoa que é mais um ancião, que já está mais velho, tudo, né? Então, acho que é nesse aspecto, essa juventude, o espírito, quanto mais desperto, quanto mais ele está evoluindo, ele abre, né, seu campo mental, tudo, e guarda mais coisas, coisas mais interessantes, mais sábias, né? É nesse sentido, não é... ele coloca lá, despertamento dos valores que dormem em seu coração espiritual. Acho que certamente não está se referindo à forma física, né? Exatamente, né?
A plasticidade. É. Aí ele fala, né? Agora vem o Miramês, do jeitão dele, né? Se queres compreender as mudanças e transformações de tudo, e o despertamento do espírito, o porquê necessário se faz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio de toda a sabedoria humana e divina. Numa frase maravilhosa de Jesus se resume toda a sabedoria humana e divina. Gente, é brincadeira uma pessoa com a capacidade de fazer uma síntese do universo, uma síntese de tudo que existe, de todas as leis embutidas aí. Então, se a gente trabalha nesse nível, então nosso espírito sempre será mais jovem no sentido não de juventude física, mas de iluminação. E o mais bonito de tudo para mim é essa última frase. Mas despertamento dos valores que dormem em seu coração espiritual. Olha aqui. O que são os valores que dormem no coração? Fala coração espiritual, mas vamos pensar na consciência. Como Jesus fala, o despertamento da consciência, né? Então, imagine que tem valores que a gente não entende ainda, que está totalmente fora do nosso contexto, mas devem ser coisas maravilhosas, coisas assim, incríveis, que a gente não teria condição nem de entender se visse. São valores que estão dormindo e que a gente vai despertar. Hoje, no nosso nível, nós vamos dizer que as virtudes que são faladas, que são mais conhecidas, que a gente conhece, né? Solidariedade, fraternidade, gratidão, essas que a gente entende o que quer dizer a palavra, elas estão acessíveis para nós. E muitos de nós, ou a grande maioria, não desenvolve muito disso. Fica meio ali, não vai, não vai. Agora, imagina valores de uma condição espiritual muito maior. Então, isso realmente é, na minha opinião, uma motivação e um chamamento para nós, quando estudamos a doutrina, e perceber que as coisas são assim, né? As coisas são assim, com essa profundidade, porque a gente precisa compreender isso. Às vezes a gente está estudando a doutrina espírita de um jeito, ou de outro, ou de um jeito H, do jeito A, tem muitas maneiras. Eu já tive a oportunidade de estudar e também de ajudar as pessoas com maneiras diferentes. Algumas maneiras de aprofundar no aspecto da transformação interior, da reforma íntima. Mas tem a maneira de você estudar clássica, que é você estudar como nós estamos fazendo, estudando as questões. E às vezes é um pouco cansativo, tenho certeza que é um pouco assim, né? Pergunta e vai, tudo bem. Mas o que está ali de pérola dentro dessas respostas, ou dentro dos comentários, são coisas incríveis, que a gente às vezes não dá conta de pensar que, se você pegar esses parágrafos, só esses parágrafos aqui do Miramês, aqui tem muitas coisas maravilhosas que estão sendo faladas que a gente não vai escutar em outros lugares e não vai ter, não. E está aqui as coisas que ele está falando para a gente da grandiosidade da vida espiritual, do espírito, e das coisas que estão prometidas, das coisas que estão já em lei para nós. Está aí. Né? Está aí. Aqui mudou a pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa dessa antes da gente ir para a segunda pergunta? Alguma coisa de dúvida ou está tudo bem? Enquanto isso, deixa eu ver se chegou alguém. Deixa eu só ver se, ok, deixa eu ver se chegou alguém. Chegou assim, deixa eu puxar aqui para cima. Ó, o senhor Roberto está aqui. Ok. Vamos lá. Eu sei, meu amor. Maurício, você quer falar? Chega aí. Eu não entendi. Não? Tudo bem? Ok. Então, questão 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número dos séculos dessa formação. Aí a gente fala assim, mas a gente não tem tanta informação aí, que a Terra se formou há 4 bilhões e meio, que não sei o quê, tem até vídeos mostrando, quer dizer, vídeo construído e tal, até nos nossos vídeos ali alguma coisa a gente coloca e tal, mas isso são tudo uma visão, uma percepção
e é o que a ciência faz a nível de imaginar aquilo que ela acha que é o mais coerente. É isso. Mas, de fato, saber o processo de formação, né? Porque existem muitas dúvidas, mesmo quem gosta dessa parte, que eu gosto muito de pesquisar, e eu já vi muitos vídeos, tem muitas correntes diferentes. Tem muitas correntes diferentes. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E saber exatamente, nós não temos. E aí ele vem comentar, o Miramês, né? Então, de novo, ele sempre puxa assim, olha, tem coisas que a gente quer saber e não tem como saber, então vamos fazer daquilo que a gente pode, né? Se a gente não pode comer filé mignon, vamos comer uma carne mais barata e vamos ficar felizes da vida com isso. Lutemos primeiro contra essas distorções da personalidade. Gastemos o tempo que for preciso na desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem de amanhã entenda a idade do amor para o despertamento das almas. É claro que existem aqueles profissionais, cientistas, os astrônomos e outros cosmólogos e tal, que estudam tudo isso por razões importantes até. Mas o que ele está colocando aqui, ele está falando para pessoas que estão estudando a doutrina. Então, olha, vamos preocupar com uma coisa mais importante aqui, que é exatamente o aspecto espiritual, o aspecto das leis, né? Entender o que a gente quer para nós amanhã. Quando a gente fala o que a gente quer para nós amanhã, nós temos que pensar, como eu acabei de mostrar, nessas coisas que estão aqui, nesse slide 71. Vale a pena, né? Inclusive, amanhã ou depois de amanhã, quando eu estiver mexendo na edição, eu vou mandar esse material em PowerPoint para vocês, porque vocês têm até um ponto e não tem um outro ponto. Então, vocês completam aí, tá? O que temos a dizer com muita frequência é o que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que visualizamos as alturas que nos compete atingir. E é interessante que eu marquei de vermelho, porque quando eu li isso aqui, fiquei pensando, falei, nossa, é verdade. Porque quando você coloca a palavra ciência, você fala, não, a ciência é outra coisa. Não, mas é a ciência espiritual aqui. É a ciência da evolução, é a ciência da vida, de como nós queremos viver. Como nós queremos viver. A ciência e a filosofia que nos liberta está no Evangelho. E a maneira como Jesus falou e nos trouxe as informações é o que a gente precisa para nos libertar. E libertar significa sair do jugo da matéria. E não quer dizer morrer, né, gente? Não é isso. Porque também se morre, ainda tem matéria do outro lado. Significa se libertar do apego, do desejo excessivo que às vezes a gente tem para as coisas materiais. É disso que ele está falando para a gente aqui. Aqui mudou, tá? Aqui nós estamos entrando da criação. E aqui que entra, que eu falei, o vídeo que eu mandei. Lembra que eu falei que eu ia tentar preparar? Mas é aqui, já, vocês veem que o assunto já vem ali pingando. Mas aqui começa o que a gente vai falar sobre a criação. Formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? Né? A pergunta é um pouco vaga, porque você fala povoada de quê? Né? De povo? Povoada de gente? Ou pode falar povoada de tudo, qualquer coisa que tenha vida, de ser vivo? Não importa. No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Bom, quando eu li isso aqui, eu não gostei da palavra confusão, porque, na verdade, eu acho que não existe confusão. Você pode achar que você olha e fala, que confusão é isso na sua cabeça? Mas o processo é importante, aquele processo devia estar existindo ali de uma forma que era necessário daquele jeito, porque senão não faz sentido. Ah, então a confusão gerou a ordem? Não, a confusão não gera a ordem, porque a confusão não é confusão. Aquilo é a transformação, é o processo de transformação. Mas que era um caos na nossa visão material, porque a gente sabe que quando a Terra começou, quem estuda, e eu gosto muito de estudar isso, os movimentos da Terra, quando ela congelou, descongelou, congelou de novo, depois era vulcão, teve milhões de anos de vulcões explodindo na Terra, virou uma bola de fogo, todas essas coisas aconteceram. E isso é um caos, na nossa visão de seres materiais que são sensíveis a essas coisas, né?
Mas, né, para os espíritos não era o caos, estava ali acontecendo as coisas que tinham que acontecer. Tinha uma razão de ser aquilo. As placas tectônicas, aí rompe, aí forma os continentes. Opa! E forma outras coisas, as correntes marinhas, que gera o processo, né? Sem a corrente marinha não tinha ninguém, não tinha nada. As correntes marinhas geram o quê? O clima frio, clima quente, mudança do clima, a corrente sobe, a corrente sobe. São tantas coisas que acontecem no planeta, necessárias para ter a vida. E isso foi diante de tudo que aconteceu. Então você pensa, num exemplo simples. Nós temos a época dos dinossauros. Viveram mais de 200 milhões de anos. É a espécie que mais viveu nesse planeta. Sem contar o reino mineral, né, que aí não tem, e que viveu nesse planeta. E tinha os mamíferos, já tinha os mamíferos, mas os mamíferos viviam onde? Era todos seres pequenininhos que viviam no fundo da terra, escondidinho, porque vai competir com quem? Com o dinossauro? Com os grandes felinos que tinha? Não, então eles ficavam isolados. Mas o que é mais incrível, que com a mudança e a transformação, os dinossauros desapareceram e os pequenininhos mamíferos foram mudando, transformando, e aí domina a Terra hoje. Quem domina a Terra? Os mamíferos. Né? É isso que ele está falando aqui, do caos e das coisas acontecem numa sequência necessária. E aí, aqui nós temos a Revista Espírita, de 1868, A Geração Espontânea e a Gênese. Todo mundo já ouviu falar de geração espontânea? Todo mundo acho que já ouviu, talvez a gente tenha alguma dificuldade de entender, mas o que se fala de geração espontânea não é assim, apareceu do nada, não é isso. A geração espontânea que se fala na ciência, que muitos concordam e muitos não concordam, é quando de um ser inanimado aparece um ser animado. Né? Ou seja, vamos falar assim, de uma pedra, de alguma coisa inanimada, aparece um ser animado. Aí você vai falar das bactérias, você vai falar dos vírus, você vai falar de tudo isso. Mas isso é uma discussão que não tem uma resposta certa, porque a gente não pode simplesmente pensar, mas um ser inanimado não pode dar vida. Mas o que é um ser inanimado? Nós acabamos de falar lá atrás. Os átomos se movimentam, tem energia. E um ser inanimado é um composto. Um grão de areia tem bilhões de átomos. Imagina. E tudo ali tem movimento. Tem elétrons, tem prótons, tem nêutrons. E os elétrons se movimentam e tem energia. É uma coisa de louco. Pensa nisso, gente. É uma coisa de louco quando você dá um bug na cabeça, você pensar nisso num grão de areia. Então, como é que você vai dizer que um ser inanimado, porque um grão de areia é um ser inanimado. Um monte de grão de areia forma uma rocha. É um ser inanimado. Imagina quantos átomos tem ali, quantos elétrons estão em movimento ali. Então, não é uma coisa de resposta simples. Claro que não tem vida, não tem nada, não vai gerar nunca. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Né? Tem que ter cuidado. Então, ele diz assim, a geração espontânea e a gênese. Lembra que isso é escrito lá em 1861, alguma coisa assim. Mas aqui não é o Mirambês, então aqui está baseado naquela época. Em nossa obra sobre a Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea como uma hipótese provável. É provável, não é só provável. Alguns partidários absolutos dessa teoria admiraram-se que não a tenhamos afirmado como princípio. A isto respondemos que se a questão está resolvida para uns, não está para todos. Ou seja, tem partido de um lado e de outro. E a prova é que, a esse respeito, a ciência ainda está dividida. Está dividida. E, na verdade, eu até acho que hoje, com mais modernidade, está mais dividida ainda. Porque quando você vai para o átomo e você vai para baixo, tem mais coisas, fala, peraí, tem transformação? Seres quânticos se juntam e transformam e viram um átomo, vira isso, vira aquilo? Então, será que tem algo ali? Claro que tem. Né? Ademais, ela é do domínio científico. Aí ele vai dizer, isso é coisa da ciência, do domínio científico, onde o espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva
naquilo que não é essencialmente da sua competência. Pelo fato do Espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, não se segue que ele se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que se apresentem à primeira vista, com o risco de mais tarde receber um desmentido da experiência e de se dar ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Bom, o que está colocando aqui é na Revista Espírita, né, 1868, que já tinha passado um tempo dos livros, e estava se discutindo coisas e surgiu essa discussão lá em algum momento, e o Kardec e outros escreveram, dizendo, olha, não tem nada provado, tem correntes daqui e dali, e a gente não está dizendo que sim nem que não, mas que tem algo que pode ser provado, pode ser, ou não. Tá? Se ele não se pronuncia abertamente sobre certas questões controvertidas, não é, como poderia supor, para manejar os dois partidos, quer dizer, não é isso, mas por prudência, e para não se adiantar levianamente num terreno ainda não suficientemente explorado, porque o Espiritismo não tem autoridade, a não ser que seja uma comunicação, mas uma comunicação espiritual não vai vir para dar razão a esse ou aquele lado da ciência, não faz sentido o espírito fazer isso. Aí, se já fizesse, já toma partido do contrário, não toma partido nenhum, né? Eis porque ele não aceita as ideias novas, mesmo as que lhe parecem justas, inicialmente sob reserva, para efeito de futura ponderação e de maneira definitiva apenas quando chegar ao estado de verdades reconhecidas. Aqui é uma outra mensagem, eu não vou entrar nela, nós vamos ficar por aqui, e aí vou parar. Question, pergunta, dúvida, tá tranquilo, não tá? Chega para cá. Joela, esse assunto, escrito por Kardec nas revistas, em 1800 e alguma coisa, desses feitos para cá, a evolução da ciência teve um avanço bastante significativo. Nas obras complementares, tem alguém que está adicionando essas informações, atualizando isso, com os novos conceitos, as novas descobertas? Ô Maurício, apesar de eu gostar muito de estudar e ler, eu não consigo ler nem estudar tudo. Mas eu vou dizer por as coisas que eu vejo, e eu acompanho muitos youtubers que são espiritualistas, que são espíritas, que são ciência também, vejo bastante. E o que eu posso ver é que quando apareceu a teoria quântica, que começou a falar desse assunto, e também não sou entendido disso, mas é o que eu vejo, que eu leio, observo, a gente vai percebendo que essa questão de você falar que pode ter uma geração espontânea, por exemplo, de uma vida inanimada, ela ainda perdura, porque você pode ter cientista que você fala, não, esse cara está certo, ele está falando que isso é impossível, por isso. Mas você vai ter sempre alguém falando, não, mas é por isso. E tem um problema aqui. O problema é o seguinte, quando você está falando desse assunto, e que apesar de ele falar a ciência tem que ver, mas não é só a ciência. Tem um aspecto por trás disso. Porque o que dá vida à matéria? É o espírito. Sem o espírito, né? Sem espírito ou princípio espiritual, que vamos levar. Os animais têm princípio espiritual. Os vegetais têm princípio espiritual. Então, é uma relação das duas coisas, não existe uma coisa independente da outra. Então, quando você vai no liminar, na fronteira, você vai na fronteira e fala assim, ó, até aqui são seres inanimados, são os minerais, tal. Daqui já são os animais, vegetais, animais, e homem. Tem uma fronteira. Essa fronteira, acho que você tem que fechar o seu microfone aí, deixa eu ver. Isso, estava com muito ruído. Essa fronteira não é uma fronteira que a ciência vai responder perfeitamente. Impossível.
Vai ter que haver um dia uma junção da ciência com a espiritualidade. Por quê? Isso vai estar no planeta de regeneração, provavelmente. Porque a vida, ou a animação de um corpo, tem que ter alguma coisa espiritual envolvida. Uma coisa qualquer espiritual envolvida. Um princípio espiritual, o que for. Eu não consigo ver de outra forma. Você tira essa vitalidade, esse princípio vital, que eu também considero que é um princípio espiritual, ou uma vamos dizer assim, está na mesma família, se você tira isso, acabou, não tem mais nada ali. Né? Então, por isso eu acredito que essa fronteira que existe, eu ainda não vi nada dizendo está provado, porque eu acho que não vai acontecer assim. Vai depender das duas coisas, da ciência e da espiritualização, da espiritualidade, compreender que existe na fronteira alguma coisa que se liga. É isso que eu penso. Tá? Você estava falando, eu estava fazendo uma analogia aqui, porque está vindo muitas informações daquilo que a gente vai ter lá mais para frente, como é que está indo o processo para o mundo regenerado. Eu estou vendo que a preocupação maior da espiritualidade, a gente já tem pela ciência e pela espiritualidade, a partir de 1868, foi colocado, 1860, foi colocado esses princípios, a ciência evoluiu e colocou alguma coisa a mais, mas não estão dando tanta importância para trás, e sim o que vem para frente, a nível de evolução entre os mundos aí. E, não sei, parece que o que tem a contribuição de um passado, muito passado, de bilhões de anos, não vai influenciar nesse mundo regenerado, o feliz, ditoso. Vejo que não estão investindo muito nesse tema lá de pré-histórico. Estou errado ou não? Ô Maurício, eu acho que quando você fala, vamos falar daquilo que está mais perto, né, que a gente pode ler e entender um pouquinho. Quando você fala de um mundo de regeneração, tem duas coisas. A parte científica e tecnológica, ela sempre vai ser maior. Nunca vai regredir, porque não tem sentido. Então, provavelmente, você no mundo de regeneração, você vai ter tecnologias muito mais desenvolvidas de coisas que a gente não entende, não suspeita ainda. Ponto. Mas, por outro lado, o processo espiritual, moral e compreensão das coisas vão ter que ser aumentadas também. Por isso é a regeneração. Porque você não pode, de novo, fazer um desconcerto de uma coisa para outra. Né? Então, assim, eu acredito que a gente tem muita coisa que a gente não sabe e a gente só pode imaginar. Muitas coisas eu imagino, mas a gente não sabe de fato. A gente vai saber o dia que a gente viver num mundo onde as pessoas têm um nível de espiritualidade e até científico maior, filosófico maior. Eu não consigo ver de outro jeito. Porque hoje a gente não tem condição de entender. A gente está passando por essas aulas aqui, você está vendo quanta coisa fica assim, isso não tem, isso não dá, isso não pode. Não é? Mas é assim que é. Mas por que é importante estudar isso? Porque tem muitas pérolas nesse estudo que a gente capta. Isso é muito importante. Isso a gente não pode perder. Você quer falar? Claro. Uma coisa que está me ocorrendo aqui, gente, vejam só. Quando foi lançado, né, quando foi escrito O Nosso Lar, com todas aquelas informações de André Luiz, que detalhes, tudo detalhes, né, que tudo parecia muito fantasioso, muito como ficção científica, né? E hoje em dia, o Fred aí vai concordar que na medicina, quantas coisas que o André Luiz falou lá atrás, que eram tidas como até fantasiosas, que impossível, e que na medicina agora, atualmente, na ciência, está vendo comprovado, né? Então, imagine se eles forem fazer uma atualização. Não, pensa no carro voador, né? Não, inclusive até a nível de comunicação, de internet, que lá atrás, nos livros, nos primeiros livros, falavam, né? Da essa tela, comunicação da tela. Né? Hoje em dia é o que nós estamos fazendo aqui. Olha quanto tempo se passou
e atualmente nós estamos fazendo isso, o que agora, na atualidade, coisas que foram ditas. Eu vivi uma época numa empresa americana de top, em que, na época, eles mostravam um equipamento onde a pessoa atendia um telefone e mostrava o rosto do outro falando do outro lado. E nós ficamos assim, de queixo caído. Gente, mas quando será isso, né? Aí, muito mais do que isso que nós estamos falando. Então, Maurício, quando você faz essa colocação, será que estão tendo literaturas que estão atualizando, né? Eu também penso que a gente fica muito presa nos livros que foram escritos lá em 1800 e pouco, que já está a nível do plano espiritual, tudo evoluiu, claro, nada é permanente, tudo é impermanente, né? Então, penso que sim, que qualquer hora dessas vão vindo as atualizações, né? Mas alguém quer comentar aí, Maurício? A dona Yara quer comentar um negócio. Tá, por favor. Eu comento assim. O início, veio todo aquele início de Kardec, veio todo o início do nosso lar, veio, e nós estamos prestes a ter todo esse ensinamento sendo reconhecido pela medicina, pela ciência. Então, foi um progresso imenso, mesmo que, né, não se fale mais lá atrás, mas tudo veio de tal maneira que agora, daqui a pouco, a ciência vai reconhecer o espiritismo. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendo, Yara, o que você está falando, compreendo, concordo quase tudo que você falou. Eu acho assim que a ciência ela demora para reconhecer as coisas, viu? E demora porque eu acho que tem que ser mesmo. É o jeito, tem que ser porque é ciência. Então ela precisa de comprovações. Você vê que às vezes um remédio, né? Minhas filhas trabalham nessa área. Um remédio você começa a testar, às vezes ele fica anos em teste e só entra em produção, o que for, depois de um protocolo. São uns protocolos assim absurdos no meu ponto de vista, mas são protocolos exigentes que levam muito tempo para aquele produto novo falar, esse aqui pode. Esse leva anos. E às vezes você pensa, irmão, esse produto vai curar uma doença assim. Não, mas tem que ter certeza, tem que comprovar, tem que testar, tem que ter amostra, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, o negócio não é simples. E acho que isso está certo, né? Mas eu concordo com você, sim. Os livros que vieram depois, eles vieram para complementar, para trazer detalhe, e é isso que os livros do André Luiz e até outros, né, fazem. Né? E outros virão, né? Daqui outros breve, virão, com certeza. Daqui a pouco, quem sabe, nós estaremos aí, estaremos recebendo novas informações com atualizações do plano espiritual. Acho que ela está falando. Se a Yara estiver falando, o microfone deve estar fechado. Porque veio vindo todos aqueles livros, veio toda aquela evolução, a ponto de agora até a ciência querer reconhecer o espiritismo realmente. E nós temos muito médico que, por trás de tudo isso, reconhece o espiritismo, sim. A gente tem muito. Você tem razão, tem muitos médicos. E tem um aí na tela. Tem um na tela aí. Tem médicos, mas tem médicos cientistas, né? Eu não sabia. Não sabia. Tem muitos médicos, eu falei, temos um corpo presente, né? Corpo virtualmente presente. Vocês acompanham aquele Paulo César Frutuoso? Sim, é o que eu ia falar. A gente tem muitos médicos que são cientistas. Tem o Sérgio Felipe, que é um cientista de alto nível, é um médico, é da psiquiatria, mexe com a espiritualidade, tudo. Tem o Frutuoso, mas tem muitos outros que são envolvidos. Oi? Ele é o psicanalista aí de São José do Rio Preto? O Sérgio Felipe, de São Paulo. O cientista que estuda glândula pineal. Depois vou mandar alguma coisa para você. Esse Sérgio, eu sigo ele, até converso com ele pela internet. Eu comprei o livro dele, que ele é psicanalista, e ele está fazendo um trabalho agora no canal dele, junto com o Paulo César Frutuoso, do livro do Paulo César Frutuoso. Muito interessante.
Então, acho que é assim, né? As coisas vão ocorrendo numa cadência de transformação, de movimento, e as coisas vão chegando. No meio disso tudo vai aparecendo um monte de coisa estranha, mas vai se limpando e aí vai se formar, eu acho, assim, uma coisa que vai trazer um pouco mais de união das coisas espirituais, não estou falando da religião, mas das coisas espirituais com uma ciência, e uma ciência espiritual, né? Vamos dizer assim. O Fred quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Fica à Viu, vontade. o Fred, você foi citado aí como um dos Não, muitos. tudo bem? Ó, eu acho assim, o bonito é que cada um tem o tempo de despertar, né? Cada um, isso é próprio. A nossa autoridade espiritual é cada um que vai construir, né? A gente tem esse coisa. O que eu posso falar, eu falo por mim, a gente ainda tem vê muita resistência. Por exemplo, se hoje na comunidade científica, quando um cientista ele resolve falar, olha, eu realmente passo a acreditar que existe Deus, que existe uma força que move todas as coisas. Ele desperta, vamos dizer assim, uma certa animosidade entre os outros que não acreditam nisso. Então, é preciso muita coragem, porque essa animosidade pode virar uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Ele pode ser, vamos dizer assim, num extremo, Preterido. a ser cancelado na comunidade científica. Então, quando a pessoa desperta para isso, ela tem que ter muita coragem. E a gente vê isso também no meio médico. Às vezes as pessoas perguntam, qual que é a sua religião? Às vezes eu prefiro ser, eu sou cristão, entendeu? Que às vezes, eu vou falar com todas as letras, sou espírita. Não, ainda tem muito. Meu caminho é muito longo, assim como todos nós. E cada um tem um processo, cada um tem um caminho dentro disso aqui. Cada um vai ter o tempo de acordar para as verdades do espírito, né? Isso daí a gente vê escrito nas aulas do Miramês. Cada um tem o seu tempo, né? Eu acho que a gente às vezes mergulha demais na ilusão material, às vezes, né? E às vezes demora a ter esse tempo de despertar. Às vezes alguns não vão ter esse tempo nesse processo reencarnatório. Mas é assim que Deus quer, né? Assim que Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, né? Ele põe para a gente, né? E é importante, assim, às vezes a gente, por exemplo, tem essas dificuldades de acompanhar as aulas, mas a gente tem uma quantidade de informação gigantesca. Às vezes a gente não para e não tem ideia de quanto a tecnologia fez a nossa vida evoluir. No meio médico isso é muito gritante, é muito latente. Esses últimos 30 anos, eu faço anestesia há 34 anos. Então é muita evolução. Assim como tem muita evolução, também tem muita informação. E a internet está cheia, né? A gente vê muita coisa. Mas a gente vê canais falando em nome de Bezerra de Menezes, canais falando em nome... A gente vê muito disso. Então a gente tem que ter muito equilíbrio e muito critério, né, para a gente tentar filtrar todo esse tipo de informação. Eu vi a palestra do Paulo César Frutuoso em Taubaté, assim, é muito bom, é muito diferenciado, entendeu? E eu reconheço meu caminho até esse tipo até esse nível de conhecimento espírita, assim, é muito longo, né? Gente, a gente passou da hora aqui já, mas foi bom, né? Então só um minuto, a gente está preparando aqui para fechar. A Grace vai dar só um recadinho rápido. Eu tenho um vídeo, né, real, né, do Dr. Sérgio Felipe. Não vou falar agora para não estender, sim. Mas a semana que vem eu vou fazer o relato para vocês, que é um experimento que ele fez com outros médicos lá na clínica dele. Então, ele é um médico renomado, tudo mais, super reconhecido até em vários outros países, né, e pelo mundo afora. Aí eu vou falar para vocês desse experimento que ele fez com médicos
muitos totalmente céticos, sem nenhum tipo de espiritualidade, e a conclusão Tá do certo. trabalho dele. Semana que vem eu Gente, falo para vocês. vamos fazer a nossa prece, então? Tem alguém que gostaria de fazer a prece para nós? Bom, estou vendo que ninguém levantou a mãozinha. Opa! O Fred fez assim, ele fez assim. Fred, foi ele, eu sabia. Ele coçou a cabeça, e mexe cabelo, até o meu brinco até saiu. Há muito tempo atrás, eu participei de uma missa de 7º dia e descobri que existia o Dia do Anjo da Guarda. Existe realmente o Dia do Anjo da Guarda. E, por definição da igreja, o anjo da guarda é aquele que interfere por nós junto à face de Deus. Junto a quê? Junto à face de Deus. É aquele que interfere por nós. Por isso a definição dele. Mas a gente sabe que é bem diferente, né? A gente hoje tem... São aqueles que realmente guardam, que nos guiam, que nos intuem, que nos estendem a mão sempre que a gente cai, sempre que a gente tem dificuldades, né? E sim, eu convido a todos nós para fecharmos os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por esse momento de conhecimento, desse momento de estudo, né? Que a gente possa absorver com o máximo e aproveitar no nosso dia a dia todos esses conhecimentos, né? E agradecer sempre a ajuda dos nossos anjos da guarda, nossos pais celestiais que nos guiam, que nos protegem, criam um ambiente de proteção para as nossas reuniões. Sempre acompanhado do Mestre Jesus, seu Evangelho, de extrema importância para todos nós. Que Jesus sempre mantenha sua luz, sua presença em nossos lares e que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Todos aí do Sul, Yara, seu Paulo. Não Até esqueçam semana que vem. Semana que vem. Viu, gente? Dona Yara, se a senhora quiser perguntar alguma coisa de anestesia para mim, a senhora fica à vontade, viu? Tá bom. Eu Gente, respondo, pode ligar, tem meu contato, pode perguntar, viu? Tá bom. Na verdade, acabei levantando uma bola. Fechando. Mas eu não faço muita questão, não. Aqui eu só sou um aluno aprendendo. Com muita humildade. Gente, Tchau, gente. tô fechando aqui, viu? Fiquem com Deus. Até.